Meus amigos, as coisas esquentaram novamente entre Estados Unidos e Coreia do Norte. De novo, a panela de pressão está aumentando a fervura. Acontece que pode ser um grande golpe armado por quem está muito preocupado não com o Pacífico, não com o Oriente Distante, mas com a América do Sul. E quem mais está preocupado hoje com os problemas da América do Sul é Vladimir Putin. Agora, temos que fazer um corte nessa observação e irmos lá para a Coreia do Norte. O Infobae deu a seguinte notícia há pouco, que um ditador norte-coreano, Kim Jong-un, disse que a Coreia do Norte não participará mais de cúpulas infrutíferas com os Estados Unidos. Ou seja, fez uma ameaça. A Coreia do Norte agora continuará fazendo os seus testes e ameaçando os seus vizinhos sem nenhuma perspectiva de compromisso ou de negociações ou de conversações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, reagiram da forma errada. A matéria diz o seguinte: os Estados Unidos alertaram hoje, terça-feira, que estão preparados para impedir o mau comportamento da Coreia do Norte e que, se essas medidas não funcionarem, Washington está preparado para a luta. Bem, por que eu disse que isso é uma má ação americana? Porque não está enxergando o jogo, e isso que Donald Trump é um excelente jogador. O jogo é o seguinte: desviar a atenção dos Estados Unidos da América Latina e Caribe. Por quê? Porque os Estados Unidos já começaram uma operação um pouco mais assintosa em relação a Cuba, que é o que deveriam ter feito desde os anos 60. Cuba é o epicentro, é o polo irradiador de toda a desgraceira da América Latina e Caribe. E sempre foi deixada de lado pelos Estados Unidos, sempre foi tratada como um problema muito perigoso. Problema perigoso, sim, mas não por causa de uma reação americana que ficou sempre no âmbito do boicote, que nunca deu em nada. Perigoso porque é o centro irradiador da ideologia, das guerrilhas, da formação do narcotráfico internacional e assim por diante. Acontece que os Estados Unidos priorizaram a tal os tais dos embargos econômicos, que nunca foram aceitos por nação nenhuma, porque a Europa e até mesmo o Vaticano sempre fizeram grandes negócios e tiveram laços muito bons com Cuba. O que faltou a Cuba não foi investimento em grana estrangeiro, o que faltou a Cuba foi a distribuição desse dinheiro. Tudo que a Europa deu para Cuba dos anos 60 para cá, pararam nas contas da família Castro para sustentar a casta do Partido Comunista Cubano. E foi por isso que o povo viveu na miséria esse tempo todo. O ditador Fidel Castro tirava uma grande quantia desses investimentos e botava nos paraísos fiscais, nas suas contas na Suíça. Como faz Mahmoud Abbas, por exemplo, como faz a autoridade palestina desde sempre, como fez Yasser Arafat. Esse é o modus operandi dos ditadores. Uma parte do dinheiro, contudo, ele investe em propaganda. Aparelha alguns hospitais, algumas escolas modelo para mostrar ao mundo. Em Cuba se tem educação de primeiro mundo, em Cuba se tem medicina de primeiro mundo, mas não mostra que em Cuba se tem um povo miserável como em mundo nenhum. Mas enfim, os Estados Unidos optaram por isso, infelizmente, só que esse problema agora, na era Trump, chegou a um estágio, a um patamar muito mais perigoso do que nos anos 60, quando a União Soviética colocou os seus mísseis nucleares, ou tentou colocar lá em Cuba os seus mísseis nucleares. Bem, agora, depois que Cuba renasceu por causa do dinheiro brasileiro, dinheiro do imposto pago pelo cidadão brasileiro na era Lula, porque foi Lula quem ressuscitou o cambaleante, o moribundo regime dos Castros, as coisas começaram a mudar.
de lá em Cuba se fundou a sede do Foro de São Paulo, que é uma versão do que já havia no passado, mas com muito mais dinheiro, e foram tomando o continente sul-americano politicamente, com as maquininhas, a Smartmatic e tudo isso que nós já sabemos de cor e salteado. Pois bem, agora esta serpente chamada Foro de São Paulo está em apuros, porque já perderam o Brasil e porque já perderam a Bolívia. Perderam o financiador de coca recentemente, de cocaína, para irrigar os cofres, para também irrigar os cofres do Foro de São Paulo, mas para destruir a civilização judaico-cristã. Destruir as famílias, destruir as pessoas, para melhor implantar o comunismo, para melhor implantar o socialismo, o marxismo cultural e assim por diante. Enfim, isso também todo mundo já sabe. Perderam o Brasil, que era a Caixa, o tesoureiro do Foro. Bem, tudo isso acaba repercutindo lá no Kremlin, obviamente. E agora, nos últimos estertores, estão tentando dar um golpe fatal na América do Sul. Querem repor lá o índio cocaleiro, na Bolívia, querem derrubar Bolsonaro no Brasil, estão satisfeitos pela eleição da Argentina, mas muito insatisfeitos também com a Colômbia. E por isso, lá nas selvas colombianas, está se formando uma grande força paramilitar, muito maior do que foi as Farc, com a ajuda, inclusive, de Hezbollah, Hamas e toda aquela boa gente lá do Oriente Médio que costuma explodir civis inocentes. Querem desestabilizar a região, porque esse é o plano de Vladimir Putin. Ele está sentindo que nesta tocada da Bolívia, nos ares que vêm lá dos Andes bolivianos, isso poderá afetar também a menina dos olhos, o centro do poder do Foro de São Paulo aqui na América do Sul, Venezuela. A Venezuela também poderá sair das mãos de Vladimir Putin. Bem, vou fazer só um parênteses. No final de semana passado, Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista inglês, que quer a cadeira de primeiro-ministro, já disse que a Inglaterra deve formar um bloco com a Rússia, com o Irã, com a Síria, para, evidentemente, implantar o comunismo e o Islã na Europa. Acontece que esse bloco, detalhe, faltou o principal, Coreia do Norte. Coreia do Norte, Síria, Inglaterra, Rússia e Irã. Um bloco para destruir a Europa. Acontece que esse bloco já existe, com exceção, por enquanto, da Inglaterra. Rússia e Irã e Coreia do Norte estão afinadíssimos, e não é por outro motivo que a Coreia do Norte está peitando os Estados Unidos novamente, para desviá-lo de suas obrigações aqui no seu quintal, na América Latina e Caribe. Se os Estados Unidos se envolverem de novo num grande conflito político, por enquanto, com a Coreia do Norte, terá que mais uma vez deixar os problemas da América do Sul e da América Central em banho-maria. E é tudo o que Vladimir Putin quer, porque o medo de Vladimir Putin é o seguinte, o medo real, atual, é que os Estados Unidos estão trabalhando, pelo menos o Serviço Secreto e também o Tesouro Nacional, em cima da espinha dorsal desse esquema formado por Putin e o Foro de São Paulo. México, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Venezuela e Brasil. O Brasil, por enquanto, está numa boa, por enquanto. Mas se os Estados Unidos abandonarem a pressão que estão fazendo sobre essa espinha dorsal, Vladimir Putin aproveitará para tentar um bote definitivo. Ele precisa da América do Sul e também do México por uma questão estratégica. O México porque está no calcanhar dos Estados Unidos
e a América do Sul porque lhe dá minérios, porque lhe dá cocaína, porque lhe dá dinheiro, exatamente isso. E também lhe dá um ponto estratégico para fazer uma base, como ele já havia dito, na Bolívia, lá no alto dos Andes, uma base nuclear para ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem se desviar da região. Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui um dos motivos de preocupação de Vladimir Putin. Essa matéria saiu no dia 15 de novembro na página do Departamento de Estado norte-americano. Ela diz o seguinte: Mike Pompeo falando, estou hoje anunciando uma atualização da lista restrita a Cuba para adicionar 5 subentidades pertencentes aos militares cubanos à lista de entidades com as quais as transações financeiras diretas são geralmente proibidas. Em 16 de novembro, Cuba comemora os 500 anos de Havana, o aniversário de 500 anos de Havana. Havana já foi uma das cidades mais dinâmicas e prósperas das Américas. Longe de ser uma celebração, esse aniversário é, em vez disso, um triste lembrete de como a revolução continua a fracassar o seu povo, a derrocar a economia, a escravizar o povo por causa de uma economia espúria, em vez de reformá-la para atender ao potencial econômico de Cuba e silenciar com força as vozes dos cubanos que continuam a luta por liberdade. Os Estados Unidos continuam comprometidos em garantir que os fundos dos Estados Unidos não apoiem diretamente o aparato de segurança do Estado de Cuba, que não apenas viola direitos humanos ao povo cubano, como também exporta essa repressão para a Venezuela para apoiar o regime corrupto de Nicolás Maduro. O texto é longo, é assinado por Mike Pompeo, evidentemente, cumprindo ordens e dando voz ao pensamento de Donald Trump. Quebrar a espinha dorsal do Foro de São Paulo e afastar o poder de Vladimir Putin da região. Logo em seguida, o que acontece? Coreia do Norte chamando Trump para a briga. Deixe a Coreia do Norte lá tranquila, ameace-os apenas com o poder bélico que está no Japão e na Coreia do Sul, e concentre-se, por favor, senhor presidente Donald Trump, aqui, porque é aqui que o bicho está pegando.